O romantismo surge na Inglaterra durante o século XVIII, em 1717, com a construção da obra Blackheath. Na época, os românticos eram chamados de medievalistas, e apenas em 1830 surge o termo romantismo. O objetivo desse estilo era ir contra os princípios dos puristas, os neoclássicos, fazendo na arquitetura obras inspiradas no passado. Suas principais referências eram os castelos medievais, e são características importantes deste movimento a assimetria e o medievalismo. Os intelectuais romantistas eram conhecidos como pré-rafaelitas e começaram a debater todos os malefícios que atingiam a cidade e a vida urbana após a Revolução Industrial. Devido a isso, o movimento romântico começou a apresentar em suas características a oposição completa à industrialização, tendo como ápice a nostalgia e a volta ao passado. Na arquitetura, a oposição à Revolução Industrial se apresentou de forma clara na irregularidade, na assimetria e no abandono de regras construtivas clássicas, que mantinham a ordem e a proporção. O estilo romântico era muito mais movido pelo sentimentalismo do que pela praticidade dos tempos. Refletida na literatura, a nostalgia, o sentimento e a busca pelo natural mostravam o quão maligna era a industrialização. Na pintura, retratou-se a paisagem cinza e poluída, normalmente pouco iluminada, com muitas fumaças vindas das fábricas e fogo. Pouco tempo depois, inicia-se a Era Vitoriana, período em que a Rainha Vitória esteve no poder da Inglaterra de 1837 a 1901. Este foi um período marcado por grande desenvolvimento econômico e industrial do país, que se tornou o mais rico do mundo. Na arquitetura, a Era Vitoriana se transforma em estilo vitoriano, marcado pelas clássicas casas de 2 andares, varandas e tijolos vermelhos. As residências eram planejadas para serem vibrantes, marcantes, ousadas e ornamentadas, com 2 ou 3 andares, paredes texturizadas e coloridas, arcos, janelas, sacadas com varandas assimétricas, normalmente fechadas com vidros, e telhados com inclinação íngreme e recorte diferenciado. O estilo vitoriano foi caracterizado, portanto, pela simetria típica do romantismo, dos ornamentos, das angulações e cores vibrantes, além das grandes janelas panorâmicas conhecidas como bay window e a inserção do porão no andar inferior das residências. O arquiteto e dramaturgo John Van Brugge foi líder do estilo chamado de gótico barroco, tendo entre suas obras o Palácio de Blenheim. Mas para sua residência, optou por uma versão austera e medievalista, influenciada pelas tendências românticas da arquitetura inglesa. Blackheath, também conhecida como Castelo de Vanbrugh, porque foi construída para sua própria ocupação, foi criada para sua esposa, Henrietta Yarburgh. Apenas 7 anos após se mudarem para a residência, Van Brugge morre e Henrietta decide vender o imóvel, que teve como proprietários um romancista, um engenheiro e um comerciante de petróleo que o doou à Royal Air Force para que fosse usado como escola para crianças órfãs de pais mortos em serviço. Em 1977, a Blackheath Preservation Trust restaurou o imóvel e o transformou em 4 casas separadas que estão à venda a um preço de 2,9 milhões de libras. Dentre seus elementos construtivos estão uma fortaleza com torres de defesa, muralhas, uma torre central, telhado de cobre, 2.500 metros quadrados de área construída, 4 quartos, 2 casas de banho, uma adega e um terraço, com volumetria assimétrica, característica do romantismo. Em 1747, Horace Walpole, escritor, colecionador e antiquário do século XVIII, alugou uma casa em Twickenham, Londres, com vista para o rio Tâmisa. A casa, comprada 2 anos depois, foi nomeada Strawberry Hill. A partir deste momento, ele começa um projeto ambicioso de transformar Strawberry Hill em um modelo de arquitetura única, conhecido como Revival Gótico Georgiano.
Ele tinha 30 anos quando adquiriu a residência e durante os próximos 44 anos, com a ajuda de um time de 10 arquitetos e de seus amigos John Schutt, Richard Bentley e Dick Bateman, que se chamavam de Strawberry Committee, adquiriu imagens, esculturas, mobiliário e objetos de arte de períodos distintos, misturando peças antigas a novas quando não encontrava o que queria. A intenção do escritor era criar um local único para abrigar sua coleção de arte altamente variada, que deveria surpreender em cada cômodo ricamente ornamentado, criando uma rota através de sua casa, onde o visitante era constantemente surpreendido, desde áreas sombrias que lembravam os castelos medievais, até espaços abertos e iluminados. O prédio, recentemente restaurado e pintado de branco, possui torres assimétricas, janelas em arco, quartos com cores diferentes umas das outras, desde o azul, ouro, vermelho, roxo e verde, papéis de paredes ornamentados e uma técnica bastante ousada, uso do papel machê, madeira e gesso moldado para representar ornamentos esculpidos em madeira ou pedra, tanto nas paredes quanto nos móveis. Uma graciosa galeria interior, cujas abóboras em leque e redilhados dourados têm espelhos colocados como se fossem painéis, uma lareira feita por Robert Adam e um exterior com partes desenhadas por James Essex, com telhado, parapeito e cornijas eriçadas com pináculos e gárgulas, escadas e estantes copiadas dos túmulos dos reis medievais, passagens e tetos embelezados com folhas de ouro e janelas com vitrais. Autor de inúmeras publicações que passaram a ser impressas em seu castelo a partir de 1757, Walpole escreveu 2 obras relacionadas a Strawberry Hill. A primeira, Castelo de Otranto, foi o primeiro romance da literatura gótica, e a segunda, chamada de Uma Descrição da Vila do Sr. Horace Walpole, em que descreve em detalhes a construção, os acabamentos e todas as obras existentes em sua residência. Esta obra ficava distante dos visitantes, pois ele afirmava que nunca iriam sair de sua casa se tentassem encontrar todas as obras do livro. Após a morte de Walpole, em 1797, a casa foi sendo passada a familiares, culminando na venda de todas as obras e na degradação do imóvel. Em 1923, a propriedade foi comprada para abrigar uma universidade, e em 2010 foi restaurada e aberta ao público para visitação. A primeira Hylaxton Manor foi construída no século XIV e era usada como pavilhão de caça. A casa original foi abandonada e somente em 1780 foi herdada por Gregory, que a demoliu. Este encomendou a Anthony Salvin o projeto da nova casa em um novo lugar, que foi construída entre 1837 e 1845. Mais à frente, o arquiteto foi substituído por William Byrne, que é responsável pelo seu interior e, junto de Dave Bryce, realizou a construção do jardim. Após a morte de Gregory, a mansão passou de geração em geração, até que Thomas Pearson Gregory a abandonou após 1892. Em 1948, Hylaxton foi comprada pela Companhia de Jesus, que a usou como um noviciado. Eles, por sua vez, venderam a mansão para a Universidade de Stanford em 1965. A Universidade de Evansville comprou a propriedade em 1971 como seu campus britânico. Construída em pedra Ancaster, a fachada é imponente e os melhores materiais e artesãos foram escolhidos para criar Hylaxton Manor. O prédio principal é construído com pedras e tijolos com empena e telhados com estilo Elizabethano Revival, com 4 águas com elementos barrocos. Hylaxton Manor possui jardins com características em estilo barroco, integrando o entorno em conexão com a natureza e formando um espaço de recreação e interação social ao ar livre, em composição entre artificial e natural. Mais de 150 anos depois, seus jardins permanecem inalterados. Os estudantes da universidade convivem tanto nos salões principais Manor como nos outros 2 andares. Ao longo dos últimos anos, todos os salões da residência foram reparados, renovados e atualizados. Foram feitos reparos necessários sala por sala, no final de cada semestre e no final dos programas de verão ocupado.
Um programa contínuo de renovações e substituições está no local para manter os quartos de estudantes em boas condições para todos os alunos de Harlaxton. Muitas outras reformas foram e estão sendo feitas até hoje, porém sua essência romântica permanece. Hoje em dia, ela continua servindo como universidade. Durante o verão, o local é alugado para vários eventos sociais e casamentos. Ao longo dos últimos anos, Harlaxton tem aparecido no cinema, na televisão e nas artes. Sua localização impressionante a torna popular para filmagens e fotografias. A partir da arquitetura espetacular, interiores e os 117 acres de jardins formais, parque e floresta, ela já foi usada por diversas vezes em filmagens, como em 1999, A Casa Amaldiçoada. Hedge House é uma casa de campo criada para a família de William Morris e localizada em Bexley Heath, subúrbio de Londres, Inglaterra. Morris é considerado o principal líder do movimento Arts and Crafts, movimento artístico que ocorreu no final do século XIX, e era, além de pintor, escritor, socialista, militante e designer reconhecido. A casa foi projetada por Philip Webb, arquiteto e designer inglês, algumas vezes chamado de pai da arquitetura do Arts and Crafts. Em 1859, William Morris casa-se com Jane Burder e então decide construir uma casa que atendesse seus ideais artísticos e que transmitisse sua energia criativa para os moradores e visitantes. Morris e Webb colaboraram para tornar a arquitetura da casa e o design interior um todo unificado. Morris inclusive largou a pintura para se dedicar integralmente à mobília da casa. Ambos tinham um respeito pelo caráter sagrado do artesanato e da terra, principalmente Webb, que era contra qualquer uso excessivo de ornamentos. A casa foi construída sem nenhum revestimento em tijolos e telhas vermelhas, expressando a rebeldia contra a fórmula dominante, construída de dentro para fora, considerando suas fachadas e mostrando abertamente a construção do interior, pois William Morris queria retornar às formas construtivas da Idade Média. Cada janela foi construída com uma forma e posição diferentes. Morris acreditava que a arquitetura e a arte da época eram construídas para todos, diferente do que ocorria. A planta era organizada em dois grupos. O primeiro era destinado às atividades sociais, enquanto o segundo andar ao privado. Atualmente, a Hedge House é um ponto turístico muito visitado. O Royal Albert Hall, em Londres, é uma casa de espetáculos do final do século XIX que recebeu esse nome em homenagem ao príncipe Albert, marido da rainha Vitória. Até hoje, recebe grandes apresentações musicais. O sucesso da Exposição Mundial em 1851 em Londres levou o príncipe Albert a idealizar um complexo público voltado ao conhecimento e à cultura em South Kensington, constituído por um grande hall central e outros equipamentos que promoveriam as artes e as ciências. O projeto inicial, autoria de engenheiros civis da Royal Engineers, previa acomodar 30 mil espectadores, mas este número foi diminuído para 7 mil espectadores por razões práticas e financeiras. O edifício segue o estilo arquitetônico típico da era vitoriana, tendo como principal característica a abóbada de vidro que tem a extensão de todo o telhado do prédio, desenhada pelo capitão Francis Folk e pelo coronel Derrot Scott, que optaram pelo tijolo em terracota. Ele foi lançado em 1867 e inaugurado 5 anos depois. A parte superior do salão abriga uma galeria de imagens e é capaz de acomodar 2.000 pessoas, que lá chegam através de elevadores hidráulicos. O salão é coroado por uma claraboia com cúpula de vidro pintado e uma abertura central. O órgão foi construído pelo Sr. Henry Willis e é um dos maiores do mundo, com 8.000 tubos e foles movidos a 2 motores a vapor. A orquestra acomoda 1.000 artistas. Royal Albert Hall sofreu alguns danos durante a Segunda Guerra Mundial, mas não tão severos, pois servia de referência para os aviadores. Entre 1996 e 2004, ele passou por um grande processo de renovação. A mando da família Crommelix foi construída em 1874 em Dunblane, na Escócia,
a residência familiar dos Crommelix, conhecida como Crommelix Cottage. Essa mansão vitoriana era constituída por uma grande sala de jantar vermelha, outro salão a leste, uma torre, uma varanda rústica, entrada principal, aposentos e vestíbulos, tudo ocupando 2 andares de uma clássica casa vitoriana. A mansão foi destruída pelo fogo em 1878, restando apenas uma capela muito danificada. Em 1880, ela foi reconstruída, mantendo o design original em estilo vitoriano, com a sua sala de jantar vermelha, biblioteca e grande escadaria. Em 1900, o coronel Arthur Hay Drummond tornou-se proprietário da residência e concluiu seu restauro com uma ampliação. Uma grande e destacada varanda foi adicionada e, em 1981, a mansão foi transformada em um hotel rural de luxo. Em 2013, o tenista Andy Murray adquiriu a mansão e a transformou no Hotel Crommelix em Cherbourg. O hotel, localizado em uma área de 34 hectares, possui 5 suítes, cada uma com o nome de famoso britânico, banheiros pintados à mão em ouro, prata ou bronze, além de 10 quartos, salão de jogos, bar luxuoso, sala de jantar e um restaurante comandado pelo famoso chefe Albert Hawks. Após a compra, foi acrescentada na estrutura apenas uma grande quadra de tênis.